Glória a Deus. Deus é bom. É, nós vamos conversar hoje sobre uma lição que está no material de estudo bíblicos de daqui, que é um dos materiais que nós utilizamos na nossa escola bíblica dominical. Nós usamos alguns materiais e um desses materiais que nós usamos é o material da Didaquê, que é o material da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos uma igreja presbiteriana renovada, nós somos todos presbiterianos, né, e nós gostamos de refletir sobre alguns materiais, né, da Didaquê. Nós usamos também alguns materiais da Igreja Cristã Evangélica. A revista de escola dominical da Igreja Cristã é uma revista que nós por vezes usamos também materiais da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, né, que é da editora Aleluia. Então nós sempre mesclamos. E eu queria conversar com vocês hoje sobre a construção do lar cristão, que é a lição 2 dessa revista de daqui, que fala especialmente sobre família, tá? O texto base dessa lição é de Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 41. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de anotação aí, faça com que essa manhã seja produtiva aí para a glória de Deus, para a sua vida, tá bom? Atos, capítulo 2, versículo 37, tá? Se você quiser ir se comunicando comigo, mesmo via rede social, se houver alguma questão, você pode falar que, na medida do possível, a gente vai conversando com você aqui, tá bom? Nossos irmãos aí, enquanto você abre em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, eu quero louvar a Deus aí pelos irmãos que estão conosco, né? Paz do Senhor para todos vocês também, tá bom? Mandar um recadinho para a irmã Adriana, que está nos assistindo. Eu preciso de você aqui na igreja daqui a 1 hora, mais ou menos. Tem uma missão aqui, tá? Então se organiza para estar com a gente aqui também, irmã Adriana, em nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, Atos 2, versículo 37. Amém? Atos 2, versículo 37. Nós vamos ler esse texto, né, e vai ser bom. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, versículo 37, sobre as primeiras conversões. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesarosos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Ok? Então, o texto no versículo de número 39 diz que a promessa é para vós, vossos filhos e para todos os que estão longe, mostrando para nós já de início que há uma promessa específica, e a gente vai ver
Que promessa específica é essa no decorrer da nossa reflexão, que se refere especialmente a todo o núcleo familiar, ou toda a família nuclear, que é o núcleo composto por filhos, irmãos, o pai e a própria mãe. Essa manhã eu estava refletindo, antes de vir para cá, sobre o propósito específico da família. Todas as pessoas que creem em Deus, elas têm que automaticamente acreditar que a família existe por causa de um propósito específico do Senhor. Deus, ele cria todas as coisas no contexto do Gênesis, ok? E depois que ele cria todas as coisas, ele coroa a criação, criando o homem, e logo em seguida ele cria também a mulher, e a partir do primeiro casal, uma estrutura familiar estabelecida, e Deus pega essa estrutura familiar e dá a ordem ou mandato de cuidar de toda a sua criação, do jardim, ok? E além de cuidar de toda a sua criação, o jardim, e ser sustentado por Deus nesse ambiente, havia uma relação muito íntima entre Deus e o próprio homem, que pode, no contexto de Gênesis, ser visto na relação dele com Adão, ou na relação dele com Adão, que é a mesma palavra para a humanidade. A palavra Adão, em hebraico, ela é o nome próprio de um ser criado por Deus, mas ela se refere também à humanidade, ok? Então, Deus cria o homem com esse propósito de se ocupar com a estrutura daquilo que Deus criou, mas também com o propósito de se relacionar com Ele. E depois que acontece a queda ali no Éden, e o homem é expulso, né, dessa estrutura que Deus criou para ele cuidar, e automaticamente expulso também desse vínculo perfeito, dessa relação com Ele, então a vida do homem, ela começa a ficar difícil, por assim dizer, ela se torna um caos, porque o homem está longe do propósito de Deus e longe, acima de tudo, da relação com esse Deus. E aí há uma proposta de restauração de tudo isso, anunciado ainda em Gênesis, no capítulo 3, proposta essa chamada pelos teólogos de proto-evangelho, a primeira mensagem do evangelho, né, que é essa boa notícia, ainda no contexto de Gênesis, quando Deus, falando para a serpente acerca da consequência daquilo que ela havia feito, que foi ter influenciado ou envolvido o homem para a queda, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e há uma referência muito clara para os exegetas da Bíblia, que a semente se referia ao próprio Cristo. Então, quando Cristo, depois de alguns mil anos, né, segundo alguns estudiosos, cerca de 4 mil anos, que é a distância entre Adão e Cristo, quando Cristo nasce, ele nasce com essa proposta de restaurar tudo aquilo que foi desconstruído, por assim dizer, no Éden, e especialmente essa relação de maior intimidade com Deus. A proposta de Cristo não é restaurar, nesse sentido, apenas o indivíduo, mas a família, por assim dizer. Porque Deus, ele estabelece a família para o seu propósito, entende? Quando ele diz, ainda no contexto de Gênesis, não é bom que o homem viva só, e estabelece uma companheira, ele está mostrando para nós que não é bom que a família não exista, não é bom que não haja família, porque a relação com esse Deus é com a família. Então a proposta na vinda de Jesus é também de restaurar a família.
E aí, alguns exemplos. Quando o cego é restaurado, às vezes nós olhamos apenas pela via do indivíduo que é curado. Mas quando o cego é restaurado, ele possivelmente volta ao convívio social e volta a um relacionamento perfeito ou íntimo com a sua família. Porque Jesus encontra ele na beira do caminho, na entrada de Jericó. E outros 2 cegos estão na saída da cidade. Okay? Quem fica na entrada e na saída da cidade são pessoas que estão totalmente vulneráveis. São pessoas que estão totalmente distantes da estrutura ou do propósito, da estrutura e do propósito do próprio Deus. E quando esses homens são alcançados, é claro que a estrutura nuclear familiar também é restaurada. Um belo exemplo disso, mais claro do ponto de vista do próprio texto, está no Evangelho de Lucas, que é a experiência entre Jesus e Zaqueu. Porque uma das coisas que acontece quando Zaqueu se reaproxima de Deus no propósito de Jesus é da família dele ser restaurada. Porque Jesus diz para as pessoas que estão em volta da experiência entre eles e Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Então, todas as ações de Deus na vida do ser visa reestruturar a família. Até mesmo no nosso contexto, uma pessoa que está distante de Deus, envolvida com drogas, ou com bebidas, ou com prostituição, com qualquer outra coisa desse sentido, e no histórico dela, ela abandonou o seu lar para viver uma vida aquém de Deus e aquém da estrutura familiar. Quando Deus alcança a vida dessa pessoa, uma das coisas que essa pessoa pensa necessariamente é de retornar e pelo menos tentar a reconstrução familiar. Quantos casos que a gente já viu e já lidou nesse sentido? De você anunciar o evangelho para alguém, essa pessoa abraça o evangelho e aí, assim que Jesus entra na vida dela, ela pensa: eu preciso voltar para a cidade tal, porque lá eu tenho esposa, filhos, eu não sei como eles vão me receber, mas eu preciso pelo menos tentar. Mostrando que é uma situação que está totalmente vinculada, que está totalmente ligada, que está totalmente anexada ao encontro com Deus e a restauração da família. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque o meu pai, antes de se encontrar com o Senhor, ele gastava muito tempo fora de casa. Ele trabalhava e, às vezes, depois do trabalho, às vezes quase sempre, né, São Antônio? Depois do trabalho, ele ia para o bar, juntava com amigos e bebia. Eu passei uma parte da minha infância trabalhando com ele, e depois do serviço a gente ficava nos bares, né? E eu me lembro que quando meu pai converteu, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que ele começou a ficar mais em casa. Ele fez segredo, ele não quis contar para ninguém, mas nós percebemos que meu pai começou a ficar mais em casa, começou a ficar mais caseiro, né? E aí, logo depois que ele revelou o segredo, que era que ele tinha sido encontrado pelo Senhor, ele acabou melhorando a relação dele com a minha mãe e com a gente, com os filhos. E essa melhora da relação dele com a minha mãe e com nós, os filhos, acabou gerando uma transformação dentro da nossa casa. Então, o próprio Cristo que encontrou meu pai na beira do caminho promoveu uma restauração também dentro do nosso lar, dentro da estrutura familiar. Então, todas essas situações mostram para nós que é quase condição sine qua non. Todo encontro com Cristo leva uma reforma na estrutura familiar também. E por que isso acontece, pastor Marcelo? Porque a proposta de Deus para o homem no Éden era uma relação, era uma relação coletiva, com a família como um todo. Era uma relação holística, que trabalhava com o homem, com o espírito do homem, mas com a estrutura familiar do homem. E o propósito de Deus, nesse sentido, é restaurar toda essa situação.
O propósito de Deus nesse sentido é restaurar toda essa situação. Então nós lemos Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, e nós estamos enfatizando aquilo que diz o versículo 39. A promessa é para vocês, mas é também para os vossos filhos. É uma promessa que vai alcançar toda a estrutura familiar. E é claro que o texto está falando aqui de posteridade, mas não apenas posteridade. Ele está falando, se você que é pai, se você que é mãe, foi alcançado pela promessa, você tem que pegar a promessa e aplicá-la no contexto da sua casa. Você não vai enfiar a promessa de goela abaixo, né, no seu filho ou na sua família, porém, você será um transmissor da promessa encarnada chamada Jesus para os teus. E aí, depois de tudo isso, eu queria pontuar algumas coisas que o autor fala para nós aqui nesse contexto, né? Então, ele diz que a família é uma expressão da graça de Deus, foi instituída por Deus para a sua glória e para o bem do mundo, como nós já vimos isso aí. E aí ele diz ainda que quando a família se abre para a mensagem do Evangelho, ela descobre a sua razão de existir. Quando a família se abre para a mensagem do Evangelho, ela descobre a sua razão de existir. E aí a gente lembra de novo daquilo que aconteceu no Éden. Deus estabeleceu a família com um propósito. Não há outro propósito mais interessante do que o propósito de Deus. O propósito de Deus é macro, ele está na superestrutura. E é ele que deve prevalecer. E todas as vezes que alguém se encontra com o Senhor, esse propósito, ele prevalece de fato, de verdade. E que propósito é esse? É a glória de Deus, é glorificar o Senhor. Quando a família ela se abre para a mensagem do Evangelho, ela descobre a sua razão de existir, então passa a glorificar a Deus e, consequentemente, começa a desfrutar as bênçãos especiais reservadas pelo Senhor àqueles que o pertencem. Porque no contexto da família do Éden, eles glorificam a Deus com a sua existência, mas no Éden eles estão sendo sustentados constantemente pelo Senhor, tá? E aí o autor fala ainda que, à luz do texto de Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 41, é possível perceber alguns passos decisivos nesse processo de glorificar a Deus e de descobrir a razão ou o sentido da sua existência enquanto família. E esses processos eles serão aplicáveis a todos quanto almejam a construção de um lar cristão. E isso é importante. Porque um lar cristão é um lar restaurado, é um lar que voltou ao propósito do Éden, é um lar que glorifica a Deus com a sua vida, nas suas relações, com o seu serviço, mas, acima de tudo, é um lar que glorifica a Deus na sua interação com o próprio Pai, tá bom? E aí, uma questão: como construir, então, um lar cristão no nosso contexto? Entenda essa pergunta de outra forma: como restaurar o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família? Ou uma terceira opção: como manter, ou viver, ou desfrutar do plano de Deus para a minha família no contexto de hoje. E o autor vai falar pelo menos sobre 4, 5 coisas que eu não sei se eu vou conseguir falar sobre todas elas hoje. Mas ele vai falar primeiro sobre a atenção à palavra de Deus, ok? Não há como construir um lar cristão ou um lar que viva os princípios estabelecidos para a família no Éden. Não há como construir um lar nesse contexto ou no contexto de hoje sem que haja uma atenção específica à palavra de Deus. E aí, conforme o versículo 37
né? O versículo 37 diz: ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que acontece? Isso é uma questão que surge logo após a pregação do evangelho pelo apóstolo Pedro. Isso é uma questão que surge após eles voltarem a atenção à palavra de Deus, após eles conversarem sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus penetrou aqueles corações. E a partir daí, grandes transformações foram desencadeadas. O tipo de vida, o tipo de relação que eles estavam vivendo fora confrontado pela palavra do Senhor. Isso é importante, porque hoje inúmeras famílias estão por aí desnorteadas e sem perspectivas. Sabe por quê? Por não darem ouvidos à palavra do Senhor. Então, no contexto do texto que lemos, a condição para a transformação, para a construção desse lar cristão, que é o que a gente vê em Atos, é essa coisa de dar atenção à palavra do Senhor. Ontem ainda eu conversava com amigos sobre isso. O grande problema da igreja dos nossos dias é que nós damos atenção a tudo no contexto eclesiástico, menos à palavra do Senhor. A palavra ela não é prioridade. Na verdade, ela não está na lista nem das 5 prioridades da nossa relação com Deus ou da nossa atividade enquanto estrutura. E qual é o problema disso? O problema disso é uma cristandade frágil, fraca, superficial, vulnerável, mimimi, que não aguenta nada, que não aguenta uma palavra mais dura. Porque toda a palavra de Deus é confronto. Olha a questão, vou repetir no versículo 37. Quando eles ouviram a palavra ministrada por Pedro, que é uma palavra, por assim dizer, nua e crua, o texto diz que compungiu-se-lhes o coração, e eles fizeram a questão: que faremos nós? Então, que eu e você, que desejamos construir um lar cristão e voltar aos propósitos de Deus para os indivíduos e para a família no contexto do Éden, que possamos atentar à palavra de Deus. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos é a palavra do Senhor. Escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Essa palavra é verdade, ela é vida. Ela é quem dá o norte para a estrutura familiar. Se você não tem a palavra para dar o norte para a estrutura, para a sua estrutura familiar, para a sua família nuclear, quem é que vai dar o norte para a sua casa? A mídia hoje está fazendo esse papel. Nós não fazemos mais o que Deus manda, o que Deus nos orienta através da sua palavra. Nós fazemos aquilo que nós vimos através da mídia. É alguém que está falando na mídia, até mesmo um pastor, um coach, ou é uma novela, enfim, é tantas coisas. E aí, como tudo isso muda constantemente, a gente não se estabelece nem enquanto ser. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não irá passar. Entende? Os conceitos de Deus, as orientações do Senhor para Adão, para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Israel, para Jesus e para todas as pessoas do contexto de Jesus, para a igreja que está em Atos, ela continua sendo conselhos para a igreja de hoje também. Se nós vivermos conforme essa palavra nos orienta, queridos, nós então iremos cumprir o propósito pela qual Deus nos criou, a nossa vida terá sentido de fato, de verdade. Então, o primeiro ponto aqui é que para a construção do lar cristão, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, como diz o versículo 37. A outra coisa ainda,
Para a construção do lar cristão é necessário que haja conversão a Cristo e vida no Espírito. Segundo ponto, para a construção do lar cristão é necessário que haja conversão a Cristo e vida no Espírito. Por quê, pastor? Davi escreve que em pecado me concebeu minha mãe. Nós acreditamos que todo homem nasce pecador. Uma criança nasce com essa tendência ao pecado. Se o pai não educar, não instruir a criança, ela se torna um ser agressivo. Houve experiências já nesse sentido, né? O fato é que o homem nasce desligado de Deus. E é necessário nós apresentarmos aos nossos filhos, mesmo aqueles que nascem dentro de uma estrutura cristã, familiar, é necessário que essa criança seja ensinada na palavra. Ensina a criança o caminho que deve andar, disse o sábio Salomão. E aí, quando ele tiver consciência de vida, ele vai compreender tudo isso e vai viver efetivamente para Deus. Então a experiência da conversão a Cristo é uma coisa sem a qual um lar cristão não será construído. E aí, versículo 38, né, diante da reação daqueles que foram impactados pela palavra, Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. Outra coisa que está no versículo 38 de Atos capítulo 2, não há dom do Espírito Santo sem que haja arrependimento, porque a condição para você receber remissão do pecado é o arrependimento. E o dom do Espírito Santo só vem sobre aquele que já teve os seus pecados perdoados. Pastor, o Senhor está falando isso, não sou eu, é a Bíblia. Versículo 38 de Atos. Arrependei-vos. Olha, vamos de novo, versículo 36, né? Para trás, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 36 de Atos, Pedro expõe a palavra de Deus. Versículo 37, a palavra confronta aqueles irmãos. Versículo 38, a resposta de Pedro à questão dos irmãos. O que faremos diante dessa palavra que nos confronta? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. A experiência da conversão é importante. Confessar Jesus como Salvador é importante. Reconhecer a condição de pecador é importante. A experiência da conversão é condição sine qua non para a existência de um lar verdadeiramente cristão, irmãos. Quando um membro da família se converte, ele se transforma em um canal de bênção para a sua família. E quando a conversão envolve toda a família, a extensão da bênção extrapola a tudo o que se possa imaginar. E uma nova história começa a ser escrita na vida da família. Repito, duas experiências que eu já falei aqui. A experiência do meu pai foi assim. Meu pai se converteu, teve os pecados perdoados, confessou o Senhor, foi batizado, o dom do Espírito Santo veio sobre ele, e aquilo que veio sobre o meu pai invadiu o coração da minha mãe e invadiu a estrutura familiar onde nós morávamos. Lucas 19, versículo 8 e 9, Zaqueu se converteu, se arrependeu de defraudar as pessoas. E por causa disso, o Espírito entrou nele, na mulher dele, nos filhos dele, e a salvação alcançou a casa dele, irmãos. A experiência da conversão é uma condição sem a qual não há um verdadeiro lar cristão. Arrependei-vos, e então recebam o Espírito Santo. Entende?
Pensando de novo no contexto de Gênesis. O pecado de Adão foi desconsiderar a palavra de Deus para a sua vida. Porque o problema não foi comer fruto. O problema foi não dar crédito à palavra do Senhor. Quando a serpente chegou e disse, tem valor essa palavra de Javé? O que ele diz? Não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. E aí o Satanás disse, coma, porque certamente não morrerás. E o homem comeu, mas pior do que comer, foi desconsiderar aquilo que Deus havia falado. E o homem, no contexto de Atos, versículo 38, e o homem no nosso contexto, ele tem essa performance de arrependimento quando ele reconhece que não é bom viver a sua vida conduzida pelo seu conhecimento, maldito o homem que confia no homem, ou pelo seu ponto de vista, ou por aquilo que ele acha, ou por aquilo que os outros falam. Porque Adão fez interpretação junto com Eva do argumento de Satanás e foi persuadido. Assim como o homem dos nossos dias, que faz interpretação de ideologias, de argumentos contemporâneos e são persuadidos a um estilo de vida que são totalmente opostos ao estilo de vida estabelecido pelo Senhor. E aí o que acontece? Vive uma vida errante, distante do Senhor. O que é se arrepender nesse contexto? É reconhecer que esse estilo de vida humano não é interessante e voltar-se para Deus e viver uma vida dirigida, orientada por Ele. Entender que a palavra de Deus, ela é importante, ela é relevante, ela produz coisas e coisas interessantes sobre a nossa vida. Se arrepender é isso. Pecado é o ratar do grego, do hebraico, o ratar do hebraico é errar o alvo. Deus estabeleceu o alvo. Que é o alvo? Viva segundo a minha palavra. Deixe que eu conduza a sua vida. Errar o alvo é viver segundo qualquer coisa, menos a palavra do Senhor. Que a palavra que está sendo exposta, e a palavra que você lê, e a palavra de Deus que entra no seu coração, possa ser tão valorizada por você, a ponto dela te confrontar e gerar arrependimento, e automaticamente gerar conversão. Eu não vou mais caminhar como o mundo caminha, eu vou começar agora a caminhar segundo a orientação de Deus. Isso é conversão. Viver para a glória de Deus, fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus orienta, viver os conselhos de Deus, viver a orientação de Deus. E Deus disse, se tu fizer o que eu estou te orientando, você vai ser bem alimentado. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o restante aqui você pode comer, inclusive da árvore que está no meio do jardim, chamada de árvore da vida, que é aquilo que vai manter você de pé e que vai te dar vida eterna. Quando nós vivemos segundo a orientação de Deus, irmãos, nós vivemos eternamente. Quando nós vivemos segundo a orientação de Deus, nós estamos comendo da árvore da vida todos os dias. Para a construção de um lar cristão, primeiro é importante atenção à palavra de Deus, valorizar ela, gastar tempo com ela. Segundo, é importante a experiência da conversão a Cristo, que é uma consequência àqueles que valorizam a palavra do Senhor. E ainda há um terceiro ponto para a gente conversar. Além da atenção à palavra e da experiência da conversão a Cristo e vida no Espírito, porque se você se converteu com Ele, você tem vida com Ele. Se você se converteu e você não gasta tempo com Ele, você não lê a Bíblia, você não ora, você não consagra, você não adora, a sua conversão é a qualquer outra divindade, menos a Javé, menos ao que existe. Porque uma vez que alguém se converte a Ele, com Ele essa pessoa viverá. Você não consegue ficar sem uma relação com Ele. Você não consegue ficar sem se alimentar da palavra. Você não consegue ficar sem gastar tempo em oração.
Então, a atenção à palavra gera experiência de conversão e vida no Espírito. Mas a construção do lar cristão, além dessas duas coisas, ela promove responsabilidade aos pais quanto à vida espiritual dos filhos. Um pai ou uma mãe convertido de fato, de verdade, assume a responsabilidade do cuidado, do zelo quanto à vida espiritual dos filhos. Nós não sabemos, no contexto do Gênesis, quantos filhos, Adão e Eva tinham. O texto faz menção a Caim e Abel, mas nós sabemos que tinham mais. Nós acreditamos, eu particularmente acredito que a mulher com quem Caim casa e vai para longe era uma das suas irmãs. Pastor, mas isso é incesto. Pode ter sido incesto, mas o incesto começa a ser pecado quando é estabelecido na lei a proibição do incesto. Antes de Moisés, há algumas situações de incesto, que não são tão graves quanto depois que a lei é estabelecida. Então é muito provável que Caim tenha se relacionado com uma das suas irmãs. Mas estou dizendo isso por quê? Porque nós vimos essa experiência negativa entre filhos fora do Éden. E eu acredito que aconteceu muitas coisas no Éden enquanto família, coisa boa. Porque foi fora do Éden que Deus disse, agora a mulher vai gerar com dores. Mas eu acredito que no princípio não foi assim. A mulher gerou com prazer. Porque esse era o propósito de Deus, multiplicar a terra. Então, o fato é que antes do pecado havia uma relação entre os pais, Adão e Eva e os filhos. E é claro que eu estou conjecturando aqui, a hermenêutica me dá essa ferramenta, Ele tinha uma relação harmoniosa, inclusive enquanto famílias. Mas depois do pecado, o que a gente vê é aquilo que aconteceu entre Caim e Abel. Mas mesmo assim, depois do pecado, nós percebemos sinceridade no coração de Abel e maldade no coração de Caim. E é muito fácil a gente apenas acusar Caim, Mas eu acredito que esse coração mau de Caim é fruto ou consequência daquilo que os pais, depois da queda, aplicaram sobre eles. E aí talvez, na verdade eu não estou falando aqui necessariamente que Adão e Eva ensinaram coisas erradas para Caim. Não, mas é muito provável que eles deixaram de ensinar aquilo que era certo. Javé deixou de ser valor para Adão e Eva na aplicação dessa educação em Caim. Conjecturando tudo isso. Porque se Adão e Eva se Adão e Eva tomasse cuidado em falar de Deus para Caim, desde sua infância é muito provável que ele não chegaria à idade adulta numa relação com Deus egoísta. Porque o que faz com que Caim mate Abel é justamente o egoísmo, o ciúme, que é uma característica do egoísta. E aí, no nosso contexto, um lar cristão, um lar com pais cristãos, é um lar onde o zelo quanto à vida espiritual dos filhos é evidente.
Um pai cristão se preocupa em ensinar a Bíblia aos seus filhos. Um pai cristão se preocupa em compartilhar o Evangelho com seus filhos. Um pai cristão se preocupa sobre a educação cristã do seu filho. Um pai cristão, ele ora pelo seu filho. Ele ora com o seu filho. Um pai cristão investe em literatura cristã para o seu filho. Um pai cristão não negocia trazer o seu filho à escola bíblica. Entende, irmãos? Tudo isso faz parte do cuidado espiritual. E aí, como você que é pai tem lidado com isso? Como que os pais cristãos dos nossos dias têm lidado com isso? Que tipo de literatura você, pai, tem dado para o seu filho? O seu filho tem uma Bíblia ilustrada em casa. Pastor, ele não entende. Hoje tem literatura para criança recém-nascida, com imagens. Essa semana aconteceu algo bem interessante lá em casa, eu dei risada. O vidrinho de óleo de unção que eu uso quando eu vou nos hospitais, estava em cima de uma estrutura da mesa lá. E aí, a Eva, minha filha, pegou aquele olhinho para brincar. A Eva tem 4 anos. E o Benjamin foi correndo lá e falou: pai, a Eva pegou o óleo de abençoar as pessoas e está brincando com aquilo. Ela: não pode, pai. Eu nunca ensinei para o Benjamin que aquilo ali é hora de abençoar as pessoas, irmãos. Nunca. Mas por vezes, na hora que os meus filhos estão dormindo, eu pego o óleo e depois de Adriana orar ou de eu orar, falo: eu te abençoo, Benjamin, te abençoo, Eva, em nome de Jesus. E agora ele entendeu que aquilo ali é um óleo de abençoar. Entende? Às vezes, Benjamin, ele fala sobre Deus, ele conta as histórias da Bíblia. E as pessoas ficam impressionadas. Nossa, o Benjamin contando uma história tão direitinho. Ele contou uma vez a história de Jonas na escola. Mas ele ganhou da tia dele um boneco de pelúcia da baleia com Jonas dentro. E a gente ensinou a história para ele. O Benjamin, ele vem na escola dominical. Isso não é porque ele é filho de pastor, não. Isso é porque ele é filho de pais cristãos. Nós não deixamos ele assistir ou participar de qualquer situação. E tudo isso tem a ver com o zelo quanto à vida espiritual dos filhos. Até quando eu puder, eu vou investir na educação espiritual do Benjamin e da Eva, junto com a Adriana. E o sábio diz que se nós fizermos isso, quando ele for já adulto, ele não vai se desviar do caminho. É claro que para pais que se converteram depois que seus filhos já alcançaram uma certa maturidade, se torna difícil, mas pelo menos orar pelos seus filhos você deve. Mas você que é pai, que é cristão, que faz parte da igreja e não investe na estrutura de educação espiritual do seu filho, você está pecando e pecando gravemente. E esse pecado pode trazer uma consequência drástica para a sua vida. Talvez não hoje, mas daqui a 10 anos. Eu não estou profetizando. Isso é uma realidade. A hora de investir, talvez, espiritualmente no seu filho é agora. Você está fazendo um monte de outra coisa, menos isso. Você está colocando um monte de barreira. Como diz aí o lema do Desperta Déboras aqui de Catalão, na irmã Maria do Socorro sempre fala: longe não é uma igreja para o seu filho aprender na escola dominical, ou num culto infantil, ou numa colônia bíblica de férias. Longe não é você levar o seu filho para aprender do Senhor. Longe é você ter que ir numa boca de fumo para buscar o seu filho. Longe é você ter que visitar o seu filho no presídio.
E eu repito, eu não estou profetizando, isso é uma realidade. Pesquisas mostram isso claramente. Uma porcentagem grande dos presidiários são filhos de cristãos. E há uma responsabilidade sobre nossas vidas tremenda, irmão. A construção do lar cristão, ela está vinculada a essa atenção à palavra de Deus, à experiência da conversão a Cristo, mas ao zelo quanto à vida espiritual também. Assuma a responsabilidade de apresentar ao Senhor de apresentar aos seus filhos aquele que conquistou sua vida. Capítulo 24, versículo 15 de Josué, irmãos. No contexto de paganismo, de idolatria, de distanciamento do Senhor, Josué bate na mesa, bate no peito e declara uma confissão de fé. Ele assume responsabilidade quando ele diz: vocês estão fazendo isso, vocês estão indo para distante do Senhor, vocês estão vivendo a vida de vocês, façam o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos, a minha esposa, a estrutura nuclear familiar da qual eu sou responsável enquanto sacerdote do meu lar, vai viver diante do Senhor. E eu e você, enquanto cristãos, precisamos ter a mesma postura de Josué. Vale a pena, meu irmão, fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Os pais devem orar pelos seus filhos, devem consagrá-los a Deus, devem ensinar-lhes o temor do Senhor e o compromisso com a igreja, devem conduzi-los a Cristo e caminhar com eles no caminho da fé. E eu encerro esse ponto, recitando de novo o Provérbio 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Nós estamos refletindo sobre Atos capítulo 2, do versículo 37 em diante. E o versículo 39, que é o verso-chave para a nossa reflexão, diz: porque a promessa é para vocês, mas é para os vossos filhos também. O evangelho é para você, mas ele é para o seu filho também. Quarto ponto. E eu vou resumir o quarto e o quinto ponto. A construção do lar cristão passa pela atenção à palavra de Deus, passa pela experiência da conversão a Cristo e a vida no Espírito, passa pelo zelo quanto à vida espiritual dos filhos, mas passa também pela perseverança na fé em meio a um mundo pervertido. Olha o que diz o versículo 40 de Atos capítulo 2. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Naquele dia Pedro fez aquelas famílias, ou melhor, naquele dia Pedro fez àquelas famílias uma oportunidade. Naquele dia Pedro deu àquela família uma oportunidade de restauração. Mas Pedro fez àquelas famílias também uma oportuna exortação. Versículo 40, eu repito, com muitas outras palavras, deu testemunho de exortação, dizendo: salvai-vos desta geração má, perversa. Querido, a família vive em meio a uma geração perversa, a uma sociedade que não ama a Deus e não respeita a palavra ou os mandamentos do Senhor. E essa exposição, querido, essa exposição coloca a família em risco. E então isso exige cuidado, exige também perseverança. Nós não podemos afrouxar diante do mundo mal em que vivemos. Os pais precisam
de consciência de que os dias são maus e a realidade é ameaçadora. A construção do lar cristão, nesse sentido, no contexto de um mundo pervertido, no contexto de um mundo mau, é uma experiência desafiadora, não é simples, não é fácil, irmãos. É preciso haver perseverança na fé e fidelidade à palavra. A família cristã precisa ter noção dos limites da amizade com o mundo. Porque está escrito em Tiago 4,4 que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade entre Eva e a serpente gerou desconstrução de tudo aquilo que Deus havia construído, irmão. Os conselhos que a serpente deu para Eva provocou rupturas, provocou situações, pelo menos no contexto do Gênesis, irreparáveis. E isso é uma realidade, querido. Os conselhos que os ímpios dão para você, marido cristão, não é interessante para aplicar na sua relação com a sua esposa. Os conselhos que as mulheres ímpias dão para você, esposa cristã, não é interessante para você aplicar na relação com seu esposo. Os conselhos que os amigos ímpios dão para você, filho, não é interessante para você aplicar na sua vida como um todo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, dirigindo-se aos pais e aos filhos, João adverte quanto ao perigo da sedução no mundo. Uma família cristã, ela precisa perseverar na fé. O que é perseverar na fé? É ficar, eu creio, glória a glória. Não, perseverar na fé é algo racional, consciente. A nossa fé é pautada na palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Perseverar na fé é se esforçar o máximo possível para viver aquilo que Deus diz que temos que viver, para fazer aquilo que Deus diz que temos que fazer. Perseverar na fé é viver uma vida dirigida pela palavra, mesmo que o mundo diga faça assim, faça assado, coma isso, coma aquilo, ande aqui, ande lá, não tem nada a ver. Perseverar na fé é escolher viver segundo a vontade do próprio Senhor revelado nas Escrituras. Eu vou encerrar por aqui, amém? Com esses 4 pontos apenas. Mas se você deseja viver aquilo que Adão e Eva viveram no Éden antes da queda, se você deseja construir um lar cristão, atente, priorize a palavra de Deus. Se arrependa, receba a remissão dos pecados e tenha uma nova vida com Cristo. Você e toda a sua família. Cuide da espiritualidade do seu filho, invista nisso. E nesse mundo tenebroso, mau, persevere na fé em meio a esse mundo pervertido. João diz várias vezes no contexto de Apocalipse, ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Sabe o que isso diz? Que todo esse esforço vale a pena, porque não é fácil. Eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigado pela sua palavra aos nossos corações. Eu acredito que o tempo que nós vivemos é um tempo ruim, é um tempo difícil. E acredito que se há uma coisa que precisamos fazer urgentemente,
é voltar para o Senhor, é vivermos para o Senhor, é sermos influenciados pelo Senhor e pela Sua palavra. Nessa manhã eu oro pela família, Pai. Nessa manhã eu oro para que haja conversão no contexto das famílias. Pais que não te conhecem, mães que não te conhecem, filhos que não te conhecem, famílias que estão distantes de ti, distantes do seu propósito, que eles possam ser chamados pelo Senhor através da sua palavra, em nome de Jesus. E que, sendo chamados pelo Senhor, pela sua palavra, que eles possam viver uma vida para a glória do Senhor. Porque se vivermos uma vida para a glória do Senhor, o Senhor nos sustentará. O pão cotidiano será uma realidade na nossa vida. Eu oro por restauração, eu oro por conversão, por libertação, eu oro por despertamento, eu oro por avivamento, eu oro por arrependimento, em nome de Jesus. Abençoe a sua igreja aqui em Catalão, a Igreja Presbiteriana Renovada. Abençoe todos os membros congregados. Que a graça do Senhor possa envolver a todos em nome de Jesus. Nós oramos ainda nessa manhã, especialmente pela nossa irmã Amanda e sua gestação. Que o seu cuidado esteja sobre a tua filha sempre. Oramos pela restauração da saúde da nossa irmã Iranir, em nome de Jesus. Oramos pela Valéria, sobrinha da Adriana, e toda a família que estão, ó Deus, passando pelo risco ali no Rio de Janeiro daquele vírus. Que o Senhor possa livrar de toda enfermidade em nome de Jesus. Eu oro pela minha família, a minha esposa, a Adriana, o Benjamin, o meu filho, a Eva, a nossa filha, Pai. Nós oramos pedindo que o cuidado do Senhor esteja sobre nós em todos os sentidos. Eu oro a Deus pela parentela da Adriana, o Márcia, a Pauline, as crianças. Eu oro pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos no Rio também. Eu oro pela vida, Pai, dos familiares da Marcele que estão no Rio também. Pai, guarda a gente em Catalão, mas guarda toda a parentela da sua igreja que está em outro lugar, Pai, em nome de Jesus. Continue nos abençoando, que o culto à noite seja uma bênção também, que o Senhor fale ao nosso coração de modo muito especial e que essa palavra possa alcançar muitas famílias para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.